Oi, olá a todos, dando continuidade à nossa aula de sistemas digitais e como vimos na aula passada, para o Arduino realizar qualquer uma tarefa é necessário que nós caminhamos esses comandos para o Arduino, né? Ele não faz nada por, digamos, por vontade própria, né? Ele só faz o que é indicado por nós, né, os programadores. Bom, para isso, para enviar esses comandos é necessário que esses comandos sejam compilados numa interface, que seria o ambiente de programação, no qual vamos inserir, né, os comandos no qual eu quero que sejam gravados na memória de programa do Arduino, que é ali, uma vez gravado na memória de programa, o Arduino vai começar a executar esses comandos. Bom, um ponto importante é que para o Arduino entenda esses comandos, né, e realiza corretamente o que nós desejamos que ele faça, é necessário entender a linguagem no qual o Arduino vai entender, que seria a linguagem de programação específica para ele. Então, ao longo agora das nossas aulas, vamos aprender alguns comandos básicos, né, no qual que tem o objetivo, esses comandos, de indicar o que o Arduino deve fazer. Beleza? Então, bom, só relembrando a interface gráfica, que eu tenho a interface gráfica, é um ambiente de programação, onde eu vou inserir esses comandos. Ela pode ser feito o download dela no site do Arduino, né, gratuitamente. Em relação às linguagens de programação do Arduino, né, como qualquer outra linguagem de programação, ela tem seus elementos básicos e os essenciais. Então, nesse ponto, o Arduino tem duas funções principais nele, né, que elas devem ser declaradas para o correto funcionamento do Arduino. Sem essas duas funções, o Arduino não vai funcionar. Então, que seria o void setup e o void loop aqui. O setup, ele é realizado inicialmente, a primeira função é realizada o setup, e ela é realizada uma vez só no programa, ou seja, quando eu começo minha linguagem, quando eu inicializo meu programa, o microcontrolador, o Artmeg, vai procurar os comandos que estão dentro do setup e realizar uma vez só. Uma vez realizado o setup, vamos para a função loop. E como o próprio nome diga, fala, né, vai entrar em um loop. Aí assim o microcontrolador vai executar de maneira infinita, né, diversas vezes, os comandos que estão em loop aqui. Então vou mostrar como que seriam esses comandos, né? Então tem aqui, ó, na hora de escrever lá na nossa interface, tem um void setup. E aqui tem o importante mostrar que esses comandos, o que eu devo executar deles, está compreendido dentro de uma chave, dentro de um conjunto de chaves, né? Então tem aqui o void setup e o void loop aqui. Então, como eu expliquei, quando eu inicializo o nosso programa, o Arduino vai executar o que está dentro dessas minhas chaves no void setup, vai realizar uma vez só. Uma vez realizado o que está dentro dessa minha chave, ele vai para o void loop e vai realizar o comando que está aqui de maneira indefinida, infinitamente, ou seja, em um loop infinito, ou seja, ele vai, o Arduino CPE executa os comandos de acordo com a posição da linha dele, ou seja, executa o comando da primeira linha, em seguida o da segunda linha, da terceira linha, até na hora que chegar não tem mais nenhum comando. Quando chega nesse final desse comando, o Arduino volta para o primeiro comando, então isso vai entrar em um loop. E ele só cessa quando o Arduino é desligado, ou seja, é desenergizado. Bom, como qualquer outra linguagem, né, a linguagem do Arduino tem alguns comandos, então, e tem algumas regrinhas, né, que é importante. Se você não obedecer essas regrinhas, o microcontrolador lá vai entender de maneira errada, ou muitas vezes o código não é nem compilado e enviado para a memória porque existe um erro de sintaxe. Então, alguns pontos importantes aqui que eu vou mencionar, que é bom tomar o cuidado na hora de programar, né? Para não realizar um erro no seu código. Normalmente quando tem esses erros aqui, quando você não considera, comete algum erro em um desses pontos aqui, o próprio compilador avisa, né,
que tem um erro, então não tem como consertar. Não é nem possível você gerar aquele sinal, aquele arquivo hexadecimal no qual vai para a memória de programa do microcontrolador. O primeiro ponto é a questão de sempre prestar atenção no ponto e vírgula. Quando você realiza um comando, uma função, né, é importante finalizar ela sempre com ponto e vírgula, ou seja, no final dessa função utilizar um ponto e vírgula aí, que ali o compilador entende que é o final daquele comando. Outro ponto importante em relação às chaves, mas também aos parênteses, toda vez que eu abrir uma chave eu tenho que fechar essa chave para o compilador entender que onde eu começo e quando finalizo essa minha chave. Essa mesma regrinha também serve para o parênteses também, ou seja, quando eu abro um parênteses, em algum momento no meu código eu vou ter que fechar esse parênteses para o compilador entender onde é o final e onde é o começo do comando que está sendo executado no interior desse parênteses ou que eu estou passando de referência. Outro ponto importante, isso aqui não é mais da sintaxe, é um comando, mas é bom para um programador, é a questão de você colocar um comentário no seu código, no qual o comentário pode ser realizado por duas barra dupla, o barra asterisco e finalizando por asterisco barra. O que quer dizer meu comentário? Quer dizer quando eu quero colocar alguma informação no meu código, mas não quero que aquilo lá seja executado, é só uma informação mais para um entendimento melhor do nosso código, passar informação para quem olhar seu código ali, entendeu? Então tem um exemplo aqui da utilização da barra dupla. Na barra dupla, por exemplo, tem aqui, ó, tem um comando void setup, né? E aqui eu coloco o comentário, aqui eu coloco duas aspas, essa linha é um comentário, ou seja, eu coloco qualquer coisa aqui para passar informação do meu código. E aqui, e essa parte aqui da barra dupla, eu não vou executar isso, é só mais uma informação para o programador. Observa que aqui também, ó, igual aquele comando, eu abri um parênteses, eu fechei um parênteses, e eu abri uma chave aqui e eu fechei uma chave. A mesma coisa para o void loop também. Quando eu falo em compilar, quer dizer que eu vou pegar o que está escrito aqui nessa minha linguagem aqui, que nós chamamos de linguagem de alto nível, que seria meu código, né? E transformar isso numa linguagem de máquina, no qual essa linguagem de máquina, o resultado vai ser gravado na memória de programa do Arduino. Então esse processo aqui de converter uma linguagem para outra nós chamamos de compilar. É óbvio, caso esteja algum comando errado nessa linguagem, não vai ser possível compilar, a própria interface lá vai comunicar um erro. Assim você vai ter que corrigir o erro, lógico, né? E depois compilar o código correto, né? A melhor forma de aprender a programar o Arduino é por meio de exercícios práticos, né? Realizando aplicações nele. Então vamos lá fazer nossa primeira aplicação com o Arduino. Então a primeira aplicação proposta aqui na nossa aula vai ser ligar um LED. Então vamos considerar o Arduino, fazendo um desenho aqui, ó, da plataforma do Arduino, o seu microcontrolador, e ele tem os terminais deles, né? Então eu tenho um terminal aqui de portas analógicas e tenho aqui, ó, as portas nossas digitais. Como eu só quero apenas ligar meu LED, eu vou trabalhar com nossas portas digitais aqui. Então já vou fazendo aqui o nosso diagrama, uma daquelas portas lá minhas digitais, vou ligar um LED, então fazer aqui o desenho de uma resistência, lembrando que o Arduino sempre trabalha com nível, no nosso caso aí o Uno de 5 volts, então essas portas aí devem trabalhar em torno de 5 volts. Como já vimos anteriormente, essas portas aqui, esses terminais aqui do Arduino digitais, eles funcionam como entrada ou saída. Ou seja, pode ser entrada ou saída. Quando é considerada entrada, quer dizer que a informação do mundo externo é encaminhada para o interior do nosso microcontrolador. Ou seja, o fluxo de informação é do mundo externo para o interior do microcontrolador. E quando ela é considerada como saída, é quando o microcontrolador encaminha uma informação para o mundo externo.
beleza? Bom, então como eu quero acender o meu LED, podemos notar que esse meu terminal vai trabalhar como uma saída, ou seja, então o primeiro passo ao realizar esse meu código, eu tenho que definir em que porta está ligado o meu LED, né? Porque são vários pinos que eu tenho aqui, o LED. Além disso, eu tenho que definir se essa porta vai comportar como entrada ou saída, né? Ou seja, encaminhar esse comando para o nosso Arduino, que no nosso caso específico, essa porta vai trabalhar como uma porta de saída. Além de ser saída, como um sinal digital, uma porta digital, ela pode ter dois valores, né? Que é o nível lógico baixo, que seria 0 volts, e nível lógico alto, que era 5 volts. Nesse caso, como eu quero ligar o LED, eu tenho que setar essa minha porta aqui como nível lógico alto, ou seja, ela vai ser uma saída no qual ela vai estar em nível lógico alto. Então, em resumo aqui, ó, para caso eu queira acender o meu LED, primeiro eu tenho que definir o valor da porta onde está conectado o LED como entrada ou saída, que no caso específico é passar essa informação que vai ser uma saída para o Arduino, e além disso eu tenho que indicar que ela vai estar em nível lógico alto. Então, como eu faço esses meus comandos no Arduino? Lembrando que no nosso caso específico, o Arduino ele trabalha com 0 volts para o nível lógico baixo e 5 volts para o nível lógico alto, né? Se fosse um Arduino que trabalha com 3.3 volts, aí seria o nível lógico alto 3.3 volts, óbvio. Também tem que tomar o cuidado na montagem do nosso circuito, que colocar 5 volts diretamente no LED pode danificar ele, tem que escolher uma resistência para o limite de corrente, né? Mas voltando aqui à nossa programação, então o primeiro comando aqui que nós vamos estudar é o comando no qual vai indicar se um daqueles terminais ou pinos ele funciona como entrada e saída. Bom, o comando que realiza isso é o comando chamado como pinmod. Aqui tem a sintaxe dele que eu peguei diretamente do site do Arduino, no qual tem um primeiro parâmetro dele, o pino, que eu vou indicar em que pino eu quero passar essa informação, ou seja, no caso específico lá do nosso exemplo seria o pino no qual o LED está conectado. Aí eu vou colocar o número do nosso pino e o segundo parâmetro, que é o parâmetro mod aí, vai indicar se o pino vai trabalhar como entrada e saída. Input aqui vai ser nossa entrada e output como saída. Então no exemplo lá anterior, se o LED estivesse conectado no terminal 4, por exemplo, aí seria o comando pinmod, lembrando que essa linguagem é sensível à letra maiúscula, então é importante que o M aqui seja maiúsculo, seria pino 4, né? E eu trabalhando como saída, então o modo dela é output. Finalizei meu comando. Lembrando que esse comando aqui, para finalizar ele, tem que colocar o ponto e vírgula aí, que é a sintaxe utilizada na nossa linguagem de programação. Bom, outra funçãozinha que nós vamos utilizar, né, que é uma vez o pino já definido como saída, ele vamos colocar o valor no qual que nós queremos que esteja no pino, que seria nível lógico alto e nível lógico baixo, que seria essa função, digital write. Aí eu coloco o valor do meu pino ali, que no caso do exemplo, por exemplo, poderia ser o nosso pino 4, e o valor que eu quero, né? Então seria um valor alto ou baixo, que segundo a sintaxe eu coloco high ou low para o nível lógico baixo. Então vou colocar aqui, ó. Então assim eu estou enviando que o terminal 4 vai estar em nível lógico alto. E agora, para praticar esses conceitos, né, nós vamos simular esse projeto nosso no Tinkercad. Então vamos lá.